Fala galera, como é que vocês estão? E aí galera, passado-se 1 ano e meio que eu estou com essa Canon RP, inclusive comprada da China, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre essa câmera. Eu ainda assim, em pleno 2023, ainda é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Ainda compensa ter a Canon RP em 2023? Então vamos focar aqui nesse vídeo em responder essa questão e de cara eu falo que a minha resposta é sim e não. Então por que eu tô falando que a Canon RP é uma câmera que compensa e que não compensa ter em pleno 2023? A gente já tá aí no meio do ano, já tem 4 anos que essa câmera foi lançada e eu tenho os meus motivos para dizer que eu acho que vale ou não a pena, mas eu vou levantar aqui algumas vantagens e desvantagens de se ter essa câmera e eu quero no final das contas saber a sua opinião. Então assiste o vídeo até o final, que no final eu ainda assim vou concluir com a minha opinião se eu acho que vale a pena ou não, e eu acho que é importante vocês também falarem a opinião de vocês, beleza? Começando pelas vantagens de se ter a Canon RP em pleno 2023. Galera, por mais que seja uma câmera que já tem aí 4 anos em que ela foi fabricada, a gente deve levar algumas considerações em relação a isso. Galera, se tratando do meio audiovisual, 4 anos não é nada, tá galera? Por que eu tô falando disso? Uma das câmeras que ainda vale muito a pena, que é muito cobiçada por muitos fotógrafos, e uma câmera que ainda é high level, é a Canon R, e ela foi lançada 1 ano antes da Canon RP. A Canon RP foi lançada em 2019 e a Canon R foi lançada em 2018. Então isso mostra que não tem interferência nenhuma dizer o ano de lançamento da câmera, ou da lente, ou do equipamento fotográfico em si. Que é um outro exemplo, é a 85mm f1.8 da Canon, ainda é uma das lentes com maior custo-benefício que existe em todas as marcas de todos os tempos, é essa 85mm. E sabe quando que ela foi fabricada? Em 1992, então é uma lente com 31 anos de jornada aí, e ainda assim ela tem um excelente custo-benefício. É lógico que você pode encontrar alguns defeitos aí em relação, por exemplo, à aberração cromática, ao peso dela, enfim, mas a gente está falando de uma câmera que foi fabricada há 31 anos, que tem um excelente custo-benefício, ainda é uma lente muito requisitada por muitos fotógrafos, sem contar que ela tem uma qualidade absurda. Então depois de eu te mostrar esse exemplo, vocês ainda acham que o fato da Canon RP estar completando 4 anos esse ano de fabricação é uma câmera que não valeria a pena? Pensa bem nisso, eu acho que, para te falar a verdade, eu tenho certeza que isso não interfere em nada, mas vamos lá. Ela tem um sensor full frame, que na minha opinião, de longe é uma das maiores vantagens da Canon RP, porque até hoje, desde o ano em que ela foi fabricada, então já tem 4 anos consecutivos que ela ganha, na minha opinião, tá galera? Não existe nenhuma pesquisa embasada nisso, mas eu tenho certeza que se você conversar com vários fotógrafos, eles vão concordar com a minha opinião. E que a Canon ainda é a câmera mais barata custo-benefício para se ter até hoje, porque ela tem um sensor full frame e dificilmente você vai achar uma câmera tão tecnológica como a RP com um preço tão parecido com ela. Então, às vezes, você pode questionar, pô, mas tem a R10, que é uma câmera que lançou no ano passado, e mesmo assim ela está combatendo o preço aí da RP, inclusive ela está um pouco mais barata que a Canon RP, porém ela tem um sensor APS-C, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre a R10, porque existe essa comparação da R10 com a RP, mas se a gente falar de sensor full frame, ainda não existe uma câmera com melhor custo-benefício que a RP. A segunda vantagem é uma vantagem que em alguns vídeos passados eu acho que eu coloquei até como uma desvantagem, e confesso que nesse 1 ano e meio utilizando essa câmera, eu acho que ela tem sim isso como vantagem, que é o seu ISO. Galera, o ISO dessa câmera, por incrível que pareça, ele é sim muito bom. Primeiro, pelo fator dela ser full frame, todo sensor full frame tem uma sensibilidade maior a ruídos, e pelo seu corpo ser pequeno, eu não esperava que ela tivesse uma sensibilidade tão boa assim. No começo eu achava que ela não tinha, mas eu já cheguei a utilizar a ISO 3200, 6400 e ela se deu super bem. É lógico que você não pode abusar disso, contando que você tem uma iluminação controlável, você pode elevar o seu ISO à vontade, que ela segura bem. E em programas de edição tão tecnológicos que a gente está tendo hoje em dia, como o Luminar Neo, como o Lightroom, a gente já consegue fazer uma boa recuperação de ruídos, principalmente se eles não forem
tão graves assim, então eu acredito que o ISO da RP é sim uma vantagem de se possuir uma câmera dessas em pleno 2023. A terceira vantagem, na minha opinião, é o fato dela ser uma câmera mirrorless da linha R da Canon. A gente está falando, eu costumo falar que é o futuro da Canon, mas na verdade é o presente. A Canon descontinuou as suas DSLRs e as suas lentes linha EF e EFS. Você ainda vai encontrar, você não vai ter trabalho nenhum para encontrar esses equipamentos, porém o foco da Canon agora é a linha R. Então, nesse caso, você estaria comprando, adquirindo uma câmera que é o presente e o futuro da linha Canon. A Canon está focando totalmente na linha R e com isso você vai ter uma das câmeras mais atuais, com um perfil mais atual, que a Canon está investindo forte. Ainda tem muitas lentes para a Canon lançar para essa linha, então você pode ficar tranquilo quanto ao futuro dessa câmera, que você não vai ficar ultrapassado com ela tão cedo. E a quarta e última vantagem que eu coloquei de se possuir a Canon RP em pleno 2023 é o seu preço. Assim como eu falei em relação ao custo-benefício do sensor full frame, ela é a câmera mais barata com sensor full frame que está tendo no mercado ainda. Então, nessa linha mais tecnológica, avançada, linha mirrorless, a Canon RP é uma câmera que varia aí na faixa dos $1.000. Eu não vou colocar o preço dela aí no Brasil porque varia muito. Você encontra vendedores vendendo usadas mais caro, vendedores vendendo mais novas, mais baratas. Então o preço dela varia muito. Eu, como vocês já sabem, anuncio muito para vocês comprarem, assim como eu adquiri a minha pelo AliExpress. O link tá aqui na descrição. Na minha opinião, vale muito a pena. Quando eu comprei a minha, eu paguei na faixa dos R$6.000. Hoje vocês vão pagar nas faixas dos R$5.000, R$5.000 e pouco. E na minha opinião, vale muito a pena, tá, gente? É uma câmera muito barata para quem tá começando e para quem quer fazer um upgrade, tá? Independente da situação, aqui no RP, nesses quesitos, ela destrói. Agora falando um pouco das desvantagens, então esses são os motivos pelo qual eu acho que não se compensaria ter a Canon RP em 2023. Um dos motivos e o principal deles, eu vivo falando em todos os vídeos que eu gravo em relação a RP, que é o vídeo, galera. O vídeo dela, na minha opinião, foi um retrocesso da Canon quando ele lançou essa câmera. Por mais que ela tenha sido lançada em 2019, na época ainda assim você conseguiria ter um vídeo de maior qualidade. Por exemplo, eles lançaram 4K 24 frames, legal, beleza, só que eles lançaram esse fator de vídeo com crop, então para você utilizar o 4K em 24 frames, ele vai cortar aqui o seu quadro. Inclusive eu estou gravando esse vídeo para vocês em 4K 24 frames e mostra que eu estou perdendo uma boa área útil aqui da minha lente, porque eu estou utilizando uma 35mm e ela tá como se fosse uma 50mm. Então eu perco muito com esse fator de crop, mas dentro do vídeo não é só em relação a esse crop. Por exemplo, ela não tem 10 bits de coloração e ela não filma em perfil log. Então isso acaba sendo um atraso para quem quer trabalhar com vídeo. Então, na minha opinião, a RP funciona mais para o vídeo para quem trabalha em pequenas ocasiões, como eu gravo os vídeos aqui do canal, ou então para alguns takes cinematográficos que vão ser usados mais pessoal do que profissional. Eu posso até colocar aí na tela para vocês verem um take que eu gravei, por exemplo, no zoológico aqui da cidade. Então dá para você utilizar a Canon RP para filmar? Dá, mas você tem uma série de limitações que faz com que não seja tão vantajoso assim pagar o preço que ela cobra, sem contar que uma das maiores desvantagens do vídeo dela é o fato de você não poder usar o Dual Pixel no vídeo dela em 4K. Então isso é um atraso que, na minha opinião, eu até hoje não entendo o porquê que eles fizeram dessa maneira. Mas enfim, eu aceito aí, já estou utilizando a minha Canon RP, já utilizei muito para vídeo e acredito que ainda assim vale a pena, a não ser que você queira literalmente trabalhar com vídeo. Então, nesse caso, corre da RP. A segunda e a terceira desvantagens, a segunda desvantagem em relação ao seu obturador, que é só até 1/4000, eu acho que hoje em dia muitas câmeras eles já poderiam lançar com 1/8000, esquecer desse 4000 aí. Sinceramente, eu não sei o motivo de lançar com uma limitação de 1/4000. Tudo bem, a gente utiliza aí, mas já me fez falta em algumas situações, principalmente em altas luzes. Então já teve vez que eu fui fotografar na praia, fui utilizar a abertura máxima da minha lente ali, 1.8, e mesmo 1/4000 eu não estava conseguindo descer ali o meu fotômetro para o ideal. Então com isso eu tinha que fazer um adicional de um filtro ND. Então isso faz falta em algumas situações. Se você fotografa em High Speed Sync,
também poderia te fazer uma falta ali, ter 1/8000. E o terceiro fator negativo, por isso que eu falo que foi junto com o segundo ali, é os seus disparos contínuos. A Canon RP faz apenas 5 FPS, enquanto a R10 faz 23, por exemplo, no seu sensor eletrônico. Então se você pensa em comprar a RP para você utilizar ela para disparos em alta velocidade, ela não sai muito bem, ela faz apenas 5 FPS, e eu não acho que seja uma coisa agradável, que vale a pena você ter a Canon RP pensando nisso. E o quarto e último defeito, que na minha opinião, vou te ser bem sincero, eu mesmo não valorizo esse defeito, que é em relação à sua bateria. De fato, a bateria da Canon RP é muito fraca, então se você quer adquirir uma Canon RP, que você tenha no mínimo 2 baterias aí, porque ela vai se esvaziar rápido. O negócio que eu não concordo muito com isso é porque eu já tenho a Canon RP há 1 ano e meio e desde então eu sempre falo que vou comprar mais baterias para nunca passar aperto, porém eu sempre com 2 baterias originais, eu sempre tive 2 baterias originais e eu nunca passei nenhum aperto, para te falar a verdade. Aconteceu dela acabar às vezes no meio pro final ali de uma cerimônia de casamento, botei a segunda bateria e funcionou perfeitamente. Inclusive, fotografei casamentos, diversos casamentos com ela, tá, galera? E não chegou a me esvaziar no final com 2 baterias. Então, 3 seriam uma segurança tranquila ali para você fazer sem se preocupar. Porém, eu acho que, tipo assim, eu não tive trabalho de trocar essa bateria. Então, para mim, isso é uma desvantagem que não tem muito fundamento, a não ser que você seja realmente acostumado com as DSLRs e não ficar preocupado aí com as baterias da sua câmera. Realmente, isso pode ser um defeito para você. Agora, no final das contas, galera, dadas essas vantagens e essas desvantagens, eu quero saber de vocês. Vocês ainda acham que depois de tudo isso que eu falei, vale a pena ter a Canon RP em 2023? Deixa um comentário aqui para mim saber. No meu caso, vale muito a pena ainda ter, principalmente pelos fatores de que ela é uma excelente câmera custo-benefício e as vantagens que ela possui sobrepõem as suas desvantagens. Galera, a R8, que é uma câmera recém-lançada, que na minha opinião é uma câmera fantástica, eu até apelidei ela, tem um vídeo aqui no canal que eu posso deixar aqui no card para vocês assistirem, que eu apelidei ela de RP Mark II, porque ela foi construída no mesmo corpo que a RP, ela tem a mesma bateria que a RP, que é uma bateria de baixa capacidade, porém é uma câmera extremamente avançada, o sensor dela é o mesmo da R6 Mark II, uma câmera que custa $2.500, sendo que a R8 lançou por $1.500. Então a R8 é uma câmera excelente, só que quando a gente compara ela com a RP varia aí na faixa de $1.000, então a gente está falando de $500 a menos, que por se tratar do Brasil faz muita diferença, tá? Então esses são alguns dos fatores que eu ainda acho que a RP vale sim muito a pena. Então se você estiver pensando em comprar a sua, não tenha medo, pode ir tranquilamente que ela vai te servir muito bem. Agora em relação à R10, que algumas pessoas me mandam, R10 ou RP? Qual das duas? Galera, na minha opinião, tá? Mais uma vez eu gosto de deixar claro que é a minha opinião, a R10 só vale a pena se você for fotografar esportes ou vida selvagem, porque é onde o sensor APS-C se sai melhor e é onde ela tem muitos disparos por segundo, 23 FPS, dá para você fazer um estrago muito bom aí no seu cartão de memória. Então, esse é o único caso que eu optaria pela R10. Do contrário, em todos os outros nichos, seja produtos, estúdio, fotografia de famílias, crianças, eventos, enfim, todos esses, na minha opinião, a RP se sobressai com vantagem, tá, gente? Então, mais uma vez, confere os links aqui na descrição para vocês verem com clareza todos os links, as câmeras que eu recomendo, dos vendedores que eu recomendo, tá, galera? Já tem um filtro aqui para vocês não terem problema com os vendedores, já tá tudo aqui na descrição, tá? Inclusive vocês vão estar ajudando o canal também se vocês comprarem por esses links. E se esse vídeo foi útil para vocês, se ajudaram na sua tomada de decisão, o que eu peço em troca é que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo com alguém que merece saber disso e se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e não esqueçam de ativar o sininho, tá? A gente se vê no próximo vídeo e até lá, valeu, tchau, tchau!